Olá, bom dia. Por mais que às vezes a gente não tenha o bom hábito, porque na verdade não é só um bom hábito, é uma necessidade de ler e meditar a palavra de Deus, todo mundo já ouviu um versículo que diz: o salário do pecado é a morte. E a palavra é muito clara: o salário do pecado, a consequência do pecado. Muitas vezes a gente imagina, se eu pecar, Deus vai me castigar e vai me condenar à morte. Não. A morte é uma consequência do próprio pecado. Quando eu tomo a decisão de pecar, quando eu tomo a decisão de não lutar, de não renunciar, automaticamente eu, por minha escolha de pecar, estou me deixando conduzir pela morte. E aí a gente precisa entender que o que é o pecado? O que é pecar? Quando alguma coisa é pecado? O pecado acontece todas as vezes que eu e você nos deixamos afastar da presença do Senhor. Deixamos de olhar os mandamentos que Ele nos deixou e de nos conduzir por aquilo que a palavra do Senhor nos fala. E a palavra, ela é uma carta maravilhosa de um Deus, de um Pai apaixonado por cada um de nós. E existem alguns norteadores que vão nos conduzir nesse caminho, que é muito mais do que uma questão de moral, é uma questão de vida eterna. O primeiro deles é amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento da lei de Deus. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, quer dizer que nenhuma pessoa, nenhum objeto, nenhuma situação pode ocupar aquele lugar que é de Deus em minha vida. E aí a gente pode pensar assim, mas isso aí eu já faço. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Mas no decorrer da nossa vida, no nosso dia a dia, vão acontecendo situações em que muitas vezes, sem perceber, a gente colocou pessoas no lugar de Deus. Aquele lugar de primeiro que é de Deus. Se eu tiver que fazer uma escolha entre a pessoa e Deus, a gente acaba escolhendo pessoas e isso é muito fácil, é muito sutil na nossa vida, sem perceber a gente faz isso. Segundo mandamento da lei de Deus: amar ao próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento, ele já nos bastaria. Mas como a gente é devagar no entendimento, o segundo vem justamente para poder completar. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou fazer mal ao meu irmão. Mas não fazer mal ao meu irmão tem que nos levar a uma consciência. Eu preciso me amar, porque só me amando eu vou entender aquilo que faz mal para o meu irmão. E quando eu amar ao próximo como a mim mesmo, eu não vou fazer para ele aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Muitas vezes a gente não quer receber uma coisa, uma palavra dura, uma palavra grossa, a gente gostaria de ser sim corrigido, mas tratado com zelo, tratado com carinho, com amor, mas quando a gente vai fazer isso com o irmão, a gente não tem misericórdia, a gente não tem paciência, a gente não é compassivo com o nosso irmão. Então, esses dois mandamentos, primeiro e segundo mandamento da lei de Deus, eles norteiam a nossa vida. E aí vem os outros 8. Não matar, não roubar, honrar pai e mãe, não cobiçar a mulher do próximo. E esses aí, associados aos dois primeiros, eles precisam de uma avaliação, de uma interpretação, de uma meditação. Você acordou hoje e você planejou o que você ia fazer durante o seu dia. Ainda que não tenha planejado todo o dia, mas você falou, amanhã eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo. Então, quando se trata da palavra de Deus, a gente precisa meditar também. A gente precisa planejar antes de fazer as nossas ações. A gente precisa perceber, devo fazer isso? A palavra do Senhor também nos diz que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Você não é impedido de fazer nada. Você pode fazer aquilo que você quiser, mas é preciso saber que nem tudo nos convém fazer. E é preciso mais que isso, saber que, em relação ao pecado, eu posso escolher a semente que eu vou plantar, mas a colheita, ela é consequência da semente que eu escolhi. Eu não posso escolher plantar o trigo e depois colher joio. Isso não vai acontecer. Da mesma forma, eu não vou plantar joio e querer depois colher trigo, porque eu escolho a semente, mas eu não escolho a colheita que eu vou fazer. Isso aí depende da decisão que eu tomei, da semente que eu escolhi plantar. Então, no dia de hoje, a gente vai aprender, vamos lutar por fazer
a decisão de analisar antes de fazer as coisas. Antes de você tomar uma atitude, pensa primeiro, reflete. Estou amando a Deus sobre todas as coisas nessa atitude? Estou amando ao próximo como a mim mesmo? Isso me é permitido, mas isso me convém? A gente precisa ter essa clareza na nossa vida. E quando a gente diz que o salário do pecado é a morte, já para finalizar, o salário do pecado é a morte, mas Deus tem o controle de todas as coisas. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo, estou falando para cristãos, para quem acredita em nosso Senhor Jesus Cristo, para quem acredita na palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Estou excluindo alguém? Não. Mas o que eu estou dizendo faz sentido para quem acredita. Quando nós fomos salvos por Ele, pelo sangue dele, foi para poder pagar a conta pelos meus e pelos seus pecados. Quando eu digo que a gente pode escolher a semente, mas não pode escolher a colheita, a gente plantou pecado. Um preço precisava ser pago. E nosso Senhor Jesus Cristo pagou o preço dos nossos pecados, que eu e você não seríamos capazes de pagar. Então, o salário do pecado é a morte e custou a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. O único Cordeiro perfeito, o único que verdadeiramente suportaria o peso dos nossos pecados. Hoje em dia eu e você pecamos durante o dia todo, mas a gente precisa lutar, a gente precisa renunciar, porque é muito fácil a gente dizer, nossa, aquele povo matou Jesus Cristo. Não, todos nós matamos nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós, por meio das nossas atitudes, por meio das nossas ações, por meio da nossa falta de amor, por meio do pecado que nos afasta da presença do Senhor, que nos descaracteriza como filhos e filhas de Deus, porque Ele corrompe a nossa imagem, que foi feita a imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo, são responsáveis pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por um amor que supera toda a ingratidão, que supera todo o pecado, que supera todas as nossas fraquezas, todas as nossas limitações, Ele se entregou para que eu e você tivéssemos direito à salvação. Então o preço já foi pago, mas eu e você precisamos dar uma resposta a essa renúncia que Ele fez por cada um de nós. E essa resposta tem que ser uma renúncia contra o pecado. A gente precisa lutar enquanto você viver. Enquanto houver sopro de vida em você, em mim, eu, Diana, eu preciso lutar para que a morte de nosso Senhor Jesus Cristo não tenha sido em vão. Para que o sacrifício que Ele fez por mim na cruz, eu possa todos os dias dizer, por hoje eu não vou mais pecar. Eu não sei o amanhã, mas na minha escolha de agora, no meu hoje, que é o que eu tenho, eu escolho não pecar. E para nortear a minha vida, eu vou amar a Deus sobre todas as coisas. Nada e nem ninguém vai tomar o lugar de Deus em minha vida. E vou amar ao próximo como a mim mesma. Se eu não quero que me façam mal, eu também vou lutar para não fazer o mal contra o meu irmão. Nós não somos super-homens, nós não somos super-mulheres, nós não somos super-heróis, nós não temos poderes extras, mas nós temos um Deus que nos deu o Espírito Santo para que Ele nos ajude nessa luta diária. Você não está só. Renunciar ao pecado não é fácil. Por quê? Porque ele nunca vai aparecer como mal. A gente pode até dizer que pecar é bom. Se não fosse bom, não seria uma luta, não seria uma renúncia. Então é difícil. Muitas vezes a gente tem que matar a gente mesma, as nossas próprias escolhas, o nosso próprio eu, para poder renunciar ao pecado. Mas o que você precisa saber é, vale a pena, porque o salário do pecado é a morte. Mas aquele que luta, aquele que soa muitas vezes sangue para dizer não ao pecado, responde como sim à vida eterna. Responde como sim ao sacrifício que nosso Senhor Jesus Cristo fez na cruz por cada um de nós. Foi por mim e foi por você. Porque por mais pecador que a gente seja, Ele não desiste de mim, não desiste de você. Que Deus abençoe o seu dia, que o Espírito Santo de Deus seja a luz que dissipa todas as trevas que há no seu coração e que Ele ilumine a sua vida, ilumine a sua mente, nos ilumine para que nós possamos renunciar ao pecado. Deus te abençoe, meu irmão.